Gente, a gente está estudando a última semana de Jesus. Abril, por ocasião da Páscoa. Eu gosto muito de falar sobre a cruz de Cristo. Eu me lembro que na adolescência eu li um livro chamado Ele Escolheu os Cravos. Muito, muito antigo mesmo. E esse título é muito fascinante, porque para quem não é um cristão, fica parecendo que a morte de Jesus é um incidente político, um incidente de um mártir. Mas ele estava em todo o tempo consciente do que ele estava para fazer, do que ele deveria fazer, da sua missão, da sua vocação. E o que nós vamos ler essa noite, essa manhã, tanto tempo pregando os cultos à noite, nós vamos ler essa manhã, diz muito sobre isso. Então o Evangelho de João, capítulo 17, tenho vários textos preferidos na Bíblia, é difícil elencar um, mas esse é um dos meus preferidos. Eu vou ler o capítulo inteiro, porque eu não quero separar um trecho da oração de Jesus. Eu quero ler a oração inteira de Jesus. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então, quando ele diz chegou a hora, ele está dizendo, eu sei que chegou o momento. É agora que eu vou realizar o grande propósito do motivo que eu vim. Então ele está consciente. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, eram teus. Tu os deste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles aceitaram. Eles reconheceram que de fato eu vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. O tudo que eu tenho e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estavam com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. E agora, vou para ti. Mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Segundo a tradição cristã, desde o capítulo de 12, ali do Evangelho de João, tudo que você lê diz respeito à última semana de Jesus. E segundo a tradição cristã, essa é a oração que João escreveu da última noite conosco, entre nós. Talvez seja a do Getsêmani, ou talvez seja ali
do momento em que ele está ceando com seus discípulos, eu não sei dizer, a tradição não deixa claro, mas fica claro que é a oração da última noite. Fica muito mais claro por causa do início, que diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Quer dizer, ele sabe que ali é a hora, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Nós não temos muita facilidade de orar como Jesus orava. Porque Jesus, sabendo que chegou a hora, ele está entregando a sua vida para Deus. Tem um outro momento descrito no Getsêmani, que ele sabe qual é a vontade de Deus e ele sabe qual é a vontade dele, que é no momento em que ele fala: Pai, se fosse possível, ou se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele se lembra qual é a vontade do Pai e ele diz: seja feito contudo a tua vontade e não a minha. E por que isso é importante? Porque nós somos uma geração de controladores. Freud diria que é uma geração de neuróticos obsessivos. A gente quer controlar o futuro. A gente não quer só controlar o futuro, a gente quer controlar o futuro do nosso filho. A gente quer antecipar as coisas, a gente quer controlar a ação dos outros, a gente quer fazer tal coisa para que... Eu vou sacanear no momento sério, mas eu quero falar para todo mundo: agora é o momento do primeiro pedaço de bolo, e já sabia que estava tudo preparado para que o pedaço de bolo chegasse, e aí eu sacaneei porque eu sabia que estava tudo preparado. Mas eu estou brincando com uma coisa séria, porque nós somos uma geração de gente controladora. Eu já cheguei na neurose de pensar: nossa, e se o João se envolver com drogas? Aí a cabeça começou. Já teve momentos de eu pensar: e se um dos meus filhos cair na escola? Aí minha cabeça começou. Aí eu pergunto: você tem o controle? Tem o controle, Diva? Não tem. No momento em que a Dedé sai de casa, você não sabe o que pode estar acontecendo. O problema não é esse. O problema é que a gente tem perdido a capacidade de entregar a nossa vida. Então a gente quer controlar tudo, gente. A gente quer controlar o outro, a gente quer controlar circunstâncias. Você sai de casa, tem gente que sai de casa, sabe o caminho, mas põe no GPS para saber quanto tempo vai levar. A gente olha a previsão do tempo, a gente quer saber se vai chover, se vai fazer sol. A gente quer planejar um feriado, a gente precisa ter dinheiro de reserva. Não que seja ruim isso, não é sobre o que você faz, é como você se sente. E Jesus, de repente, está diante da maior cena da sua vida e ele está falando: Pai, eu estou te entregando. Pai, afasta de mim o seu cálice. Só que quando ele fala da vontade de Deus, eu queria lembrar da palavra de Paulo aos Romanos. Ele fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu digo mais, o apóstolo Paulo em Romanos 12, ele fala: eu queria pedir para vocês, eu rogo pela compaixão de Deus, que entreguem a sua vida inteira, o seu corpo, a sua mente, como um culto a Deus. Por isso que eu falei hoje de manhã que o culto não começou quando a gente entrou por essas portas. A gente vive em culto. Então ele diz que se você vive em culto em mente e coração, você vai começar a experimentar naturalmente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente aprenda a entregar tudo. Já esteve tão preocupado com esse menino? Já sofreu tanto e esse menino de repente está aí servindo a Jesus com alegria, fazendo corrida com você, sendo seu companheirão, e você já ficou tão preocupada, achando que ia acontecer uma coisa, e esse menino tem um coração bonito, porque não é você quem cuida, é Deus quem cuida. Por que a gente é assim? Por que a gente quer definir os nossos dias? Por que a gente não aprende a entregar e saber que a nossa vida é dele? Não é nossa. E que mesmo quando a gente passa por um sofrimento, os sofrimentos revelam algo da glória de Deus em nós. Então, ele não fala: Pai, até gostaria de não sofrer, mas ele não fala: não quero sofrer. Ele fala: Deus, eu quero experimentar a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É isso que Jesus está falando. Chegou a hora. Eu tenho por mim, irmãos, em todos os meus estudos de teologia, de todos os meus comentaristas bíblicos, que o pecado original, ele não acontece na desobediência, ele acontece antes da desobediência. Ele acontece quando Eva e Adão, eles estão diante do fruto e eles veem beleza no fruto, eles veem que o fruto é bom para se tornar igual a Deus. E desde Adão e desde Eva a gente quer ser Deus.
Porque se a gente quer controlar, a gente quer ser Deus. Eu estava conversando com uma pessoa na sexta-feira e eu falei assim: é que para você não basta plantar a semente, você tem que plantar, você fica plantando a semente, regando e fica assim, cresce, 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 cresce. Eu falei: não, cara, é natural. Faça a sua parte, deixa Deus fazer a dele. Faça só a sua parte. Aí a pessoa falou: não, porque eu tenho que converter os meus amigos. Eu falei: você não tem que converter os seus amigos. Quem é que deu esse papel para você? Você que tem que converter os seus amigos? Não. Você virou Espírito Santo agora? Você é uma pomba? Brinquei com a pessoa. Tem intimidade. Cara, você não tem que convencer ninguém. Você só tem que viver entregue, prostrado. Ah, mas eu tenho que dar testemunho. Não, o seu testemunho é só viver com Deus. Você está vivendo com Deus? Você está orando pelos seus amigos? Eu não estou orando pelos meus amigos. Você quer fazer as coisas por ele, mas você não está nem orando. Ora e deixa Deus fazer a parte dele. Então essa é a primeira coisa da oração de Jesus que me chama muito a atenção. Ele não afina. Mas ele não afina do sofrimento porque ele sabe quem ele é, e ele sabe a sua missão, e ele sabe a sua vocação, mas acima de tudo, ele não afina porque ele sabe que Deus está conduzindo a sua história. Essa é a primeira mensagem que eu queria trazer para você. É Deus quem conduz a sua história. E só tem medo, e só afina quem não sabe que Deus está conduzindo a sua história. Mas se você é esse que é a ovelha de Deus, e Ele é o seu bom pastor, e você sabe que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e que Ele está conduzindo a sua história, então exercite entregar tudo e deixar Deus ser Deus. Para de querer resolver a sua vida desse jeito, que isso só tem gerado angústia, ansiedade, medo, tem gerado pensamentos ruins, neurose. Então entrega de todo o coração. E o meu Trabalho é descansar em ti. Não tenhas meu, somente meu, todo o trabalho. E o E o meu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti. Não tenha sobre ti um só trabalho. Obrigado, viu, Amandinha? Só você para me aturar. Pois somente seria muito para ti. Refrão para terminar, porque eu preciso voltar a pregar. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É porque o teu trabalho é Jesus falando para você. O seu trabalho é descansar em mim. É isso que você está cantando. É isso que a letra diz. Entenderam? Mas a gente fica querendo ser Deus o tempo todo. Tópico número 2. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cara, imagina você no leito de morte. Em geral, a gente está no leito de morte, a gente está pensando em nós. Você está pensando em você, pensando nas... Sabe? Jesus está pensando no outro. Olha que loucura. Jesus é materno, eu sinto, sabe? Mãe que é assim, sabe? Está sempre pensando no outro. Jesus está ali no seu leito de morte, ele sabendo, e ele está orando pelo outro. E aí eu descobri uma coisa, estudei muita teologia durante muito tempo. Aí chegou uma hora que eu esgotei, eu falei: eu não aguento mais. Aí fui estudar psicanálise. Aí chegou uma hora que deu um boom, que as coisas começaram a conversar, né? Eu descobri uma coisa, que quem está focado muito em si, ele deprime, é como se fosse uma maldição do espelho. A gente fica só olhando para nós. Aí ou a gente está olhando para nós como vítimas e fala: ai Deus, nossa, eu já fui tão bonito, nossa, eu já fui tão magrinho, nossa, eu já fiz tanta coisa, nossa, na minha adolescência, nossa, na minha juventude. A gente fica preso nesse lamento. Ou a gente fica: nossa, tô bem, hein? Nossa, agora eu vou fazer alguma coisa para mim. Nossa, eu vou ter esse tempo para mim. Aí é o exagero né? E aí, eu descobri uma coisa. O nome disso, dentro do universo psicanalítico, é narcisismo. E eu não estou chamando ninguém de narcisista, porque esse narcisista que aparece aí, que está todo mundo falando na internet, se chama transtorno de personalidade narcisista. Eu, conhecendo aqui vocês, eu não estou vendo nenhum, não. Tem uns... Mas não é não, tá bom?
Mas, quanto mais eu foco na minha dor, quanto mais eu foco no meu problema, quanto mais egoísta eu sou, mais dói, sabia? Mais dói. E aí é muito legal quando o pássaro começa a olhar para os mundos que tem por aí. Porque a gente foi feito para Deus para voar. Para a gente olhar para fora, não é para a gente ficar olhando para nós. É olhar para fora. Cara, que universo a gente tem para viver? Quanta coisa a gente tem para viver? Tem muita gente deprimida que fica olhando o seu sofrimento e lambendo o seu próprio sofrimento. Eu fiz uma cirurgia no braço, e aí eu dei esse exemplo aqui algumas semanas atrás, quero repetir. Chegou um momento que estava doendo muito, hoje dói menos. Mas se você fica olhando para a sua dor, parece que a dor aumenta. O que é o que é? O que é o que é? Que um corte no dedo dói mais do que a amputação de um braço. O que é o que é? Quando que a dor de se cortar um dedo, ela é maior do que a amputação de um braço? Alguém pode me responder? É quando a dor no dedo é minha e a amputação do braço é do outro. Porque eu fico olhando para a minha dor e fico, nossa. Quando a dor é minha, eu fico ali, porque eu não estou sentindo a dor do outro, de fato. Eu posso por empatia, por projeção, mas eu não estou. Então, a gente fica às vezes na nossa dor e a gente não está vendo o que está acontecendo no mundo. E a gente fica lambendo a nossa dor. Então, eu não estou diminuindo a sua dor. Eu sei que cada um tem a sua história de vida e suas dores. Mas eu estou falando aqui contra a doença do nosso tempo, que também é o narcisismo. Esse transtorno, esses traços de personalidade que nos mantêm presos em nós mesmos. E é muito bonito, porque Jesus fala uma frase. Ele fala sobre nós amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, o que ele está tentando dizer não é que você não pode amar a si mesmo. Você tem que amar. Tem alguns de nós que não se amam, então a gente precisa amar. Mas a gente precisa... Se a gente não se ama, a gente não sabe amar o outro. Se a gente não ama o outro, a gente não sabe. Então, é como se fosse uma paridade. Tenha um equilíbrio. Ame o seu próximo como você ama a você mesmo. É sobre isso. Então, eu vejo isso. Que a gente se mantém preso no nosso próprio sofrimento, por causa do nosso lamento, da nossa dor que aprisiona. Então aprenda a orar pelas outras pessoas. Aprenda a olhar para fora. Aprenda com Jesus. E eu não estou diminuindo o seu sofrimento. Eu nem sei qual é o seu sofrimento. Eu só estou tentando te tirar de uma armadilha, de ficar olhando para si, e para si, e para si. Olha para o mundo, olha para fora. Sonhe. Quero encerrar esse próximo tópico. A minha sobrinha, Ana Beatriz Bia, ela está se formando agora, terceiro colegial, vi nascer. Aí a gente lembra que a gente está velho. Aí, sabe o que meu irmão fez? Ao invés de ele mandar ela direto para a faculdade, ele está mandando ela para um tempo de 1 ano num seminário, porque ele disse assim, Bia, independente do que você vai servir, você vai estudar, qual é a sua vocação? Eu quero que você saiba que a sua vocação, ela é instrumento do reino de Deus. Qualquer profissão que você escolher. Ela estava em dúvida se ela queria fazer psicologia, se ela queria fazer medicina, o que ela queria fazer. O meu irmão falou, não importa, o que eu quero que você saiba é que a sua vida pertence a Deus, e a sua vida, ela é um instrumento de Deus. Então qualquer coisa que você escolher, eu quero que você sirva ao reino de Deus. Não é para você mesma, o seu dom, a sua vocação. Uma menina de 16 anos, e eu vi sabedoria nas palavras do meu irmão. Então a gente não tem nada para nós, nada é nosso. Quer ser infeliz? Ganhe muito dinheiro para você. Eu dou terapia para rico e para pobre. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Os ricos que eu trato, eles são muito mais loucos que os pobres. E eles têm um amor no dinheiro que é um negócio maluco. São infelizes. Às vezes eu escuto umas histórias do aniversário que era para ser tudo feliz, sabe? Aí uma treta porque a mãe exigiu, porque o cara não sei o quê, aí porque fez um jeito. E aí eu falo, é muita treta, vixe, diria aí um profeta aí de um lugar aí. Muita treta, muita treta. Aí eu falo, cara, a felicidade está nas coisas simples. E a Bíblia fala sobre isso. Você quer ser infeliz? Vive só para você mesmo. Junta muito dinheiro
E aí você olha para o seu celeiro e faça como está lá escrito em Mateus capítulo 6. Ó, minha alma, o que eu juntei é para muito tempo. Ó, estou felizaço, regala, fica sossegado, a minha alma. Louco, essa noite vão te pedir a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? É isso que Jesus está falando para nós. Aí me lembro do texto de Eclesiastes, que tudo é vaidade. No final das contas, o Eclesiastes fala, ó, curte a sua vida ao lado da mulher que você ama e lembra-te do teu Criador no dia que você tem força, no dia da sua juventude, porque haverão os dias em que você não vai enxergar bem, que você não... Então, vive bem ao lado da pessoa que você escolheu para passar os seus dias. Porque o restante, tudo é vaidade. É como correr atrás de algo que você não consegue alcançar. É como correr atrás do vento. Não quer ser infeliz? Fica aí babando o ovo para você mesmo. Fica aí alimentando a sua dor e fica se vitimizando. Você vai ser bastante infeliz. Essa é a fórmula da sua infelicidade. A terceiro e último tópico dessa oração, ela é maravilhosa demais. Versículo 20. Minha oração não é por eles, não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tentar compilar séculos de teologia em poucos minutos. Deus do hebraico errad, é um que contém em si uma pluralidade. Então no hebraico, um de uma caneta é yahid. No hebraico, um de um coletivo, como uma penca de banana, é errad. E quando as escrituras falam sobre Deus, mesmo no prólogo, ouve Israel, o Senhor é o único Deus, o único não é Yahid, o único é Errad. Por isso que ele diz, Gênesis 1, 26, façamos o homem, façamos. Se Deus é uma pluralidade, ele vai criar um homem, ou vai criar um ser à sua imagem, ele vai criar um ser singular? Não, ele cria um ser plural. Então ele cria errado. Adão é terra vermelha. Adão é Adamá, terra vermelha. E quando Deus está criando Adão, ele está criando o humano. Adão não é um nome próprio. Adão meio que vira um nome próprio depois de Gênesis capítulo 3, na queda, em que agora existe Eva, a mãe de todos os seres humanos. A mulher que tu me deste, já tem um rompimento ali. Em capítulo 2, eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles eram um único ser. Eles eram uma unidade plural. No capítulo 3, é a mulher que tu me deste. Já rompeu a unidade. E rompeu a unidade com Deus. Eu tive medo do Senhor, porque eu estava nu e me escondi. Então rompeu a unidade. Adão era um com Deus e Adão era um com Eva. E agora a gente está rompido com Deus e rompido um com o outro. Mas, olha que coisa linda. Na oração de Jesus ele fala: para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Então ele está falando sobre a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele está falando sobre a nossa unidade, ser uma unidade que é a expressão da Trindade. E não só que a gente seria uma expressão da Trindade pela forma com que nós vivemos como um só, mas também que nós seríamos um com Deus. Então nós estamos imersos na Trindade Santa. É essa oração, para que sejam um. Para que sejam um. Queria dizer para você que congregar não é opcional. Não é. O exercício do congregar não é opcional. Queria dizer mais, que tem muitos de nós sofrendo por não congregar, por não valorizar o congregar. Você não pode domingo? Ok, vai na célula. Ah, não posso ir na célula? Vem no domingo. Ah, não posso no domingo e nem na... Aí vem na quarta. Mas você tem andado sozinho num momento que você deveria ser um com seus irmãos. Agora é fácil? Eu já adianto que eu não sou fácil. Se você me conhecer de perto, eu não sou fácil. A Mayra, menos aí, tô brincando. A gente de perto, ninguém é normal, tá?
Porque eu estava orando pelos nossos pecados, porque cada um de nós tem seus pecados de estimação. E eu não quero que você aponte o pecado de ninguém, porque quando você está apontando, minha mãe dizia, tem 4 virados para você está apontando o pecado dos outros. E tem muita gente melhor do que Jesus. Vira as costas para o outro, nem volta mais atrás, porque se acha o último Gatorade do deserto, se acha o último traquina do pacote, sabe? E eu já descobri, cara, que eu preciso da graça de vocês. Eu preciso da graça de vocês. Mas não deixa de congregar. Não acha que é possível viver sozinho. Não é. Valorize o congregar. O congregar, você não está abençoando a igreja. Você é a igreja quando congrega. E tem muita gente em sofrimento. Essa mensagem vai ficar gravada. Tem muita ovelha minha que está sofrendo, porque desaprendeu a congregar. Porque esse é o espírito do nosso tempo, o espírito da individualidade. Isso não significa que, vez por outra, você não tem o direito de viajar, não significa que, vez por outra, sabe, alguém está doente, aí coisas acontecem. Mas tem muita gente adoecida na mente e no coração, porque deixou de congregar. Porque deixou de ser um com os irmãos e um com Jesus, porque essa é a oração que ele está fazendo aqui. E se você tem dúvida, releia. Ele repete muitas vezes, para que sejam um, Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um e eles sejam perfeitos em unidade. E aí, mais uma vez, o espírito da pluralidade, não ficar só olhando para você. Quero encerrar dizendo para você que antes de Deus falar com você, esse texto bíblico falou muito comigo. Eu não sabia onde estava a minha mochila. Aí eu falei para o Vitor, lá fora, falei, cara, minha pregação estava lá dentro da mochila. Aí ele riu e falou, nossa, mas você está calmo assim? Eu falei, cara, se eu não tivesse estudado tanto, eu estaria desesperado, mas... Por quê? Porque esse texto já falou tanto comigo, gente. Se você puder experimentar um pouco do que eu já experimentei com esse texto, você vai chorar todas as vezes que você assistir, porque é maravilhoso demais.